mais um Legado do Rei chegando pra você. Pós-carnaval, estamos inteiros, hein? Eu e Flavite inteiros. Inteiros. Sobrevivemos, Flávia. Graças a Deus, né? Com muita água, muita hidratação. É gostoso. Bastante água, né, Bolídia? Agora também chega de tomar água. Chega. Agora podemos tomar um querosene, alguma coisinha ou não? Não, Bolítias, vamos manter a hidratação. Tá bom. Porque a Flávia, ela é minha fisioterapeuta, ela cuida de mim, é minha nutricionista, eu tô me alimentando super bem. De vez em quando. Babá. Hoje sabe como sei hoje? O quê? McDonald's. Ai, bola. Delícia, Flávia. Fim de carreira, hein? Tá vendo? Já tomei uma dura. Mas, Flávia, deixa o like. Deixa o like. E mais? Ativa aquele sininho, né? Sininho. E convida todo mundo para assistir. Se já assistiu, assiste de novo, porque é super divertido e cada vez com histórias mais interessantes e pessoas mais interessantes, né, Bolítia? Muito. Pelé gostava de carnaval? Adorava carnaval. Eu não lembro. Ele chegou a desfilar por alguma escola de samba? Você tem essa memória, por mais que não você tenha tenho, e nos últimos anos ele foi convidado e não foi. Uma delas fizeram uma homenagem na Barroca. Foi a primeira vez que eu desfilei aqui em São Paulo, foi na Barroca Zona Sul. Mas ele não veio. Fui eu, minha tia. Faculdade do samba. E minha tia e minha prima, a Dani. O enredo foi Pelé. E depois, 2000 e... Ai, agora eu já não me lembro se foi 17 ou 16. Teve no Rio, né? Homenagem também pra ele, mas ele não foi. Já tava não debilitado? Foi. Não quis. Já tava debilitado, porque ele operou em 2012, né? Mas ele não quis. Só foi o pessoal assistir. Aí foi um pessoal assistir. Mas você vê. Mas adoravam carnaval. Adorava festa, música. Gente, meu pai, né? É isso, né? Carnaval e samba tem tudo a ver. Mas vamos apresentar o nosso convidado especialíssimo, Flávia? Vamos, só antes, vou mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo só pra quem? Não, pra família Diniz. Assim, eu tenho uma admiração enorme. A gente grava, né? Então, perdemos o Abílio no domingo, vai fazer 7 dias, quando apareceu o nosso programa. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes. E foi, assim, uma pessoa incrível que, juro por Deus, eu imaginei que jamais morreria. Eu tinha muito ele... uma imagem maravilhosa do líder que ele foi, do quanto humano esse cara era. Então, assim, deixa um beijo na família, porque é bem sensível isso, né? Deixar o nosso programa em homenagem à família Diniz, ao seu Abílio. Talvez essa frase que você falou, eu me encaixo, mas em relação ao teu pai. Né? Te entendo. É isso, acho que você tinha o Abílio Diniz como uma referência. Muito. Assim como muitos de nós tinham o Pelé também, achava. Exatamente. O Pelé nunca partiria. Mas não partiu. Não, jamais. O Edson que foi embora. Estão lá agora no céu, vão se encontrar. Um Santos em São Paulo, um negócio assim, um Sansão. Exatamente. Bom, e conosco hoje aqui, Flávia, um amigo de longa data. Eu imagino. Fazia mais de 15 anos que eu não o via. É mesmo? E você resgatou essa amizade, tá vendo? Eu gosto assim. Maravilhoso, adoro fazer essas pontes. Amo. Vladimir Miranda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Jornalista espetacular, serviu de exemplo. Trabalhei com ele, me espelhava nele quando trabalhei no Jornal Lance. E quando ele fala, eu não sou muito conhecido porque eu não trabalhei em televisão. Mas esse homem é um monstro da imprensa. Monstro. Imagina, 2 livros publicados. É isso. O cara é dramaturgo. Não, simples Flávia, assim. Mas é verdade, às vezes a gente acha que a televisão, óbvio, é um canhão. Mas o que esse homem representa é muita coisa, viu? É bem pesado. Com certeza. Poxa vida, muito bem. É ali que eu olho, né? Porque eu sou Aonde você quiser. Aqui é uma conversa. Não. Aqui é uma conversa, é com a gente. É com a gente. Deixa o Celu se virar lá pra cortar, não tem problema. Primeiro, deixa eu falar uma coisa assim. Como a idade chegou, muitas vezes eu perco o sono. O que eu faço quando eu perco o sono? Flávia. Eu vou lá no Legado do Rei, é verdade. Que legal. Eu vi vários. Eu vi Beto Hora, eu vi o Rafael, o motorista. Eu vi o seu. Você também foi, né? Foi.
eu vi o Rivelino lá em Vinhedo, vi o Pelé falando do Júlio, eu morri de dar risada. O Julião, o né? Julião, seu Pepe. Mas sabe o que eu prefiro quando ele fala o Júlio? O Júlio, eu dou risada. E olha, então eu até imaginei, enfim, eu falei, não, ai, que estúdio legal. E é mais aconchegante, é legal o estúdio, mas eu imaginava algo maior. Mas não é. Mas o cenário é muito bonito e é muito aconchegante, muito legal. E, cara, muito legal te reencontrar. Obrigado. E quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, tá aí um cara que eu perdi uma chance de ter conversado mais. Você está vivo, eu também estou. Vamos aproveitar isso. Mas naquela época a gente não conversava quase, porque a gente só se via no CT, essa coisa toda, né? Aquela correria do dia a dia do setorista, que hoje não tem mais. E eu sempre achei você muito divertido. Obrigado. Aí um dia desse eu estava assistindo, o primeiro que eu assisti, eu falei, caramba, é a Flávia. Mas quem é aquele cara? É sério, né? Nos primeiros, ele estava... Eu também falei, não é ele. Eu falei, Bola, não quero você desse jeito. Aí, ela falava pra mim, ela dura, Flávia, também. Como ela falava, bola, eu falei, será que é o Fábio Bola? É o Fábio Bola. E aí, muito legal. Eu vejo sempre na minha casa, assim, eu fico ali, e aí o sono vem, né? Porque a conversa é boa e tal. Aí depois que acaba, eu durmo. Ainda bem, né, Flávia? Ainda bem. Porque se dormisse antes, a gente ia brigar com ele aqui também. Durante. Não, aí não também. E tudo que se refere ao rei, porque o rei faz parte da minha vida, da minha infância. É, isso que eu quero saber. Vou começar a chorar. Você é santista, você é santista por causa do Pelé? Por causa do Pelé. Por causa do Pelé. O meu irmão, corintiano, me levou no Santos e Corinthians. Em 64, eu nasci em 52, eu tinha 12 anos. E ele é o mais velho e tal. Ele devia ter ali uns 16, 17 anos. E aí nós fomos ver Santos e Corinthians no Pacaembu. Foi 4-4. 4 gols do Pelé. Nossa. Aí na saída, a gente andava de mãos dadas, né? Eu olhei para ele e falei assim, sou santista. E ele é corintiano de ver júnior, de ver juvenil, de ver... E eu falei, não... Você vem de uma família corintiana? Não. Era diversificado. Na verdade, assim, né? Minha família não é muito ligada a futebol. Né? Meu pai nem gostava de futebol. Meu pai era São Paulino. Meu pai era evangélico. Meu pai não gostava de futebol. Então, na minha casa, somos 3. Né? O meu irmão mais velho, o Francisco, é corintiano. O outro torce para o seu time, o palmeirense. E eu, pelezista. Pelezista Futebol Clube. Pelé Futebol Clube. É engraçado, né? Como o Pelé carregou isso. O Sormani trouxe isso pra gente e falou que o único... O Sormani é santista? Não, ele é pelezista também. Que o único jogador que é maior que o clube é o Pelé. Que foi maior que o clube. Não era pra ser, né? Exato, porque o Santos tivesse aproveitado tudo que o Pelé fez para o Santos, hoje teria um patrimônio muito maior. Não. Teria um patrimônio muito maior. É verdade. Porque as pessoas falam que o Pelé é maior do que o Santos, porque o Santos não cresceu em termos de patrimônio, infelizmente. Está aí isso que é hoje. Por que você acha que isso aconteceu, Vladir? Por causa dos maus dirigentes. A partir de Atier Jorge Cury, que foi o presidente da grande época do Santos, lá, que depois foi deputado, na época era Arena, que era o partido do regime militar. O Atier foi ser deputado. Ele ficava mais em Brasília do que em Santos. Você acha que eles pensavam que o Pelé seria eterno e daria sempre essa receita, essa visibilidade para o Santos? Olha, na verdade é assim, eu vejo assim, o Santos, na época, tinha o Pelé, que ganhava bem, e o Santos se preocupava muito em ganhar títulos. E investia muito em contratações. Carlos Alberto Torres, Dorval, o Coutinho já chegou novo, não custou nada. Mas o Santos investia na contratação de jogadores, porque o Santos se interessava muito por títulos e por viagens, por excursões. Então não cuidou do patrimônio. Não, e também porque a gente não pode provar, mas houve desvios. Houve desvio, como há até hoje. Não só no Santos. Não só no Santos. Época. Eu acho que... Né? Não só no Santos, viu? Sim. Com certeza. Então, o Santos não cuidou disso. E aí, hoje, a gente tem que ouvir isso que o Sormani fala, e com razão, que o Pelé é maior do que o Santos, e não era para ser. Pelo menos em termos de patrimônio, não era para ser. Sim.
a representatividade, né, o tamanho do Santos é gigante. Você concorda em aposentar a camisa 10 na Série B? Concordo. Você é um dos defensores desse... Eu acho que deveria, não só na Série B, já deveria ter aposentado. Série B em todas, já deveria ter aposentado, deveria. Porque senão, hoje nem tanto, né? Mas logo quando o Pelé parou de jogar, qualquer jogador que vestia 10 já era comparado automaticamente ao Pelé, ao novo Pelé. E isso prejudicou muitos jogadores Mas, ao mesmo tempo, isso não incentiva. É difícil, né? Porque ao mesmo já querer a camisa... Sei que não fazem jus no fim, né? Mas é um... Ih, é o meu. Olha, deu uma pitadinha. Ó, vou te contar, não é porque é filho do Pelé, mas tem um sorriso bonito. É igual. É igual. É impressionante. Você vai, largou o programa, largou. Foi embora. Então não tem problema, vou ficar eu e o Vlad aqui, nós vamos batendo um papo, aí enquanto a Flávia vai atender ali o paciente dela. Porque aqui é assim também, a gente não tem problema com isso. Vlad... depois... só para terminar isso. Claro. Assim, eu acho que deveria ser um incentivo você ser comparado ao Pelé. Exato. Mas no Brasil, o país de futebol, a cobrança é muito grande. É muito grande. E na época do Pelé era maior ainda. E porque todo mundo era 10 também, Rubens Feijão, vários que, se fosse negro, a cobrança era maior ainda. Era maior. Cláudio Adão, né? Tantos que carregaram esse fardo, né, de ser comparado ao Pelé. Você acha que o Ademir da Guia não era tão comparado a ele por ser branco? O Ademir da Guia era espetacular. Espetacular. O homem que pegava aqui, trazia a bola do bico da chuteira e trazia aqui. Era mais bonito ver, olha só quem está falando, hein? Era mais bonito ver o Ademir da Guia jogar do que o Pelé, porque o Pelé era outro estilo. O Pelé era arrancada, era chute de pé esquerdo, chute de pé direito. O Ademir era elegante. Balé, é um balé, né? Era uma elegância, um Federer, como joga. Assim. A diferença do Federer pro Nadal, né? Nadal, Um era mais incisivo e o outro mais... Agora, por ele ser branco... Não, é porque o Ademir não falava muito, não se posicionava, ele não tinha o marketing pessoal. Não que o Pelé tivesse. É isso que eu te perguntar. O Pelé também não tinha, né? O marketing do Pelé mas o Ademir era pior. O Ademir não falava. Introvertido, ele, né? Muito introvertido. Muito. Até hoje ele é. Fala baixo. Sabe? O Ademir tem preguiça de dar bom dia. Às vezes a gente encontra ele. Seu Ademir, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ele é muito sereno. O Ademir, para morrer, de repente, vai uns 4 anos. É verdade, Flávia. O Milton que imita o Ademir, né? Que ele fala que o cachorro do Ademir late no ritmo do Ademir. Uau! Eu não sabia dessa. O Milton faz sempre isso aí. Depois do Pelé, de 10 no Santos. No Santos? Santos? Pita. E o Tolino era 8, né? Mas Pita, quem mais? Não vou achar muito, não, hein? O Rubens Feijão jogou um certo tempo. O Diego Ribas. E o Ganso, né? O Ganso, mas muito lá embaixo. E o Neymar? Você acha que forçaram a 10 pro Neymar? O Neymar é um capítulo à parte, né? O que esse rapaz está jogando a carreira no lixo, não? E com potencial. Um potencial enorme, mas pegou a carreira dele e jogou no lixo. Acho que já jogou, hein? Mas era para ser... Eu acho que o Neymar já largou, hein? Mas era para ser o Neymar o cara que... Era. O sucessor. Um sucessor dentro dos seres humanos, né? O que o Neymar fez no Santos... os gols maravilhosos contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional. Flamengo. Contra o Flamengo. Mas ele largou, né? Depois que ele saiu do Barcelona, a troca que ele fez, né, do Barcelona pelo PSG, ali muito ruim. Foi muito ruim. E não tem o que o Pelé teve, família estruturada. Desculpa, mas não tem. Não, mas Você ouve o pai do Neymar falando, e sou eu que estou falando aqui, hein? Sabe, um dia desse eu estava até revendo um vídeo lá de Mangaratiba,
que a fiscal lá do IBAMA, do IBAMA foi lá tentar conversar com ele, a maneira como ele conversou com ela. Eu falava assim, é isso que você dá? É essa a educação que você dá para o seu filho? É essa a educação? Por isso que o René Simões falou aquilo do Neymar, estamos criando um monstro, porque ele trouxe isso de casa, infelizmente. Já na tua casa, né, o teu avô e a tua avó eram... bem ponta firmes, né? Muito. Bastante. Maneira... Principalmente a minha avó, né? A minha avó que era mais rígida. Eu já falei isso várias vezes. O seu avô era mais tranquilo, né? Era boleiro, né, Flávia? Boleiro, exatamente. No bom sentido da palavra, né? Sim. Mas ele era o mais amoroso, né? Sempre foi. O Dondinho dava entrevista, Vlad? Não, acho que não. Eu não lembro de ter visto nenhuma entrevista do teu avô, Flávia. Então... Sempre eu vi o Dondinho junto com o Pelé, né? Né? Tá. É a famosa foto, né, que o Pelé fez com o Edinho. Com o Edinho, Dondinho, né? Mas não, ele até tinha um jeito assim de meio tímido no seu Dondinho. Também né? era um pouco tímido, mas isso aí a gente vai deixar para um capítulo à parte. Que... Não, sabe por quê? Eu conheci uma pessoa, que agora mesmo a gente falando, o Pércio, que tem muita história do meu avô, e ele vai vir aqui. E até essa coisa do Pelé ter começado, ido para Três Corações e tudo mais, isso só aconteceu porque o meu avô foi pro Atlético Mineiro, só que se machucou. Então imagine se ele mesmo jogou isso, imagine se meu avô não se machuca, não se machuca e ficasse lá em BH. Será que ia termos um Pelé no Atlético Mineiro? Primeiro Pelé. Primeiro. Será que seu Edson ia, né? Mas o seu pai já era casado? Meu avô já era casado com a Dona Celeste. Tá. E eles não tinham dinheiro para ficar lá e foram para Três Corações, porque onde tinha família, onde tinha para ficar. Entendeu? Então, imagine como poderia ter sido a história completamente diferente se meu avô tivesse tido a carreira desenvolvida, né? Porque, na verdade, a minha ignorância, o teu avô e a tua avó são de Três Corações ou não? Não, eu acho que só um lado da família, agora não sei qual deles que é de Três Corações. Tá. Mas como o Pelé falava, né, o tempo inteiro que o seu Dondinho fez 5 gols de cabeça num jogo só e que o Pelé não conseguiu fazer. Nunca fez, Na verdade, o grande ídolo da vida dele, sim, era esse pai que sempre fez os 5 e ele não se achava bom o suficiente porque ele não tinha 5 gols de cabeça. Olha que loucura isso. Olha onde ele trouxe. Não, e o carinho, como ele sempre falou. Do pai, sim. O carinho, como ele sempre falou da Dona Celeste. Exato. O carinho, como ele falava do irmão, do Zoca. O Zoca. Né? E inclusive, tem uma história muito legal que Conta pra nós, então. O Juca... A história é legal, a gente gosta. O Juca conta essa história aí, né? Que quando ele foi fazer uma entrevista com o Pelé para Playboy, porque o Juca também foi diretor da Playboy. Né? Aliás, foi uma famosa entrevista que o Pelé... fez algumas denúncias, que não era muito típico do Pelé. Né? O Pelé não era polêmico, Não era polêmico, mas nesse dia ele se sentiu tão à vontade na entrevista que ele acabou falando de algumas falcatruas do Ricardo Teixeira. Situações, Que custou, daqui a pouco eu falo, o título de 95 que o Santos perdeu, roubado para o Botafogo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas aí diz que o Pelé... Ai, caramba, agora... Que o Pelé disse que o Ricardo... Na entrevista para o Juca. O Pelé falou que o Ricardo tinha ali algumas falcatruas ali, não sei o que e tal. Mas sobre a família. Agora me lembrei. Sobre a família. O que aconteceu? O Pelé falou que chegou uma hora, o Juca perguntou para ele, Pelé, como é que está a sua família? O Zoca, como é que está? Antes de começar a entrevista, sabe essa conversa que nós tivemos lá fora agora há pouco? Conversa de bastidores. O Juca perguntou para ele, ô Pelé, como é que está o Zoca? Diz que o Pelé começou a chorar. Aí o Juca falou, mas por quê? Não, Juca, porque eu liguei para minha mãe um dia desse, Dona Celeste, ele falava Dona Celestinha. Dona Celestinha. Né? E a minha mãe falou assim, ô Pelé, você não está conversando com o Zoca? Você brigou com o Zoca? Ele está muito triste. Diz que o Pelé começou a falar isso e chorava. Você, tantas pessoas que fazem mal para você e você não faz nada, você está de mal com o teu irmão. Não quero isso. Diz que o Pelé chorava. Diz que chorou meia hora. Chorava de soluçar. Estou falando isso para dizer o seguinte.
Olha a família. Valores, né? Valores. Claro, uma hora você discute com o irmão, o que é normal. É normal, né? Com o pai, com a mãe, mas existe o carinho, existe o respeito, existem os valores. Não, você discute, mas você ama. Com certeza, né? É indiscutível. Isso é passado do pai, né? Isso são valores que são apresentados. E essa foto, ela é tão marcante para mim, do Dondinho, do Pelé e do Edinho. Não por ser os três, é muito louco. Porque o cara que fez a legenda dessa foto é um gênio. Eu vou tentar pegar. Sabe como tá a legenda dessa foto? Não sei, não. Dondinho, 2 pontos. Pai de Pelé, avô de Edinho. Cara, isso é fantástico. Juro pra vocês, essa foto marcou pra mim por causa da legenda. Por conta da legenda. Não, porque tem essa... Você poderia colocar, né? Dondinho, Pelé, eu não sei como é que tava na ordem, né? Aí põe da esquerda pra direita, Dondinho, Pelé e Edinho. E ele. Dondinho, Pelé Edinho e ele. Eu vou querer essa história do ele. Com E maiúsculo, né? O Walter Abrão que falava isso. Mas não, o cara colocou Dondinho. Pai de Pelé e avô de Edinho. Cara, fantástico isso. Você gostou, Flávia, dessa legenda? Eu não sabia, nem tinha ligado nessa legenda. Foi na inauguração chique. do CT, não foi? Do Santos, né? É linda essa foto. São os dois. O Edinho com a camisa de goleiro da Unicor, se eu não me engano. Saúde Unicor, né? Que era do Samir Abdurrak. Isso. É isso? Falecido também. Não é Samor, não é do Prá. Samir era o advogado. Do Prá. Vocês estão fazendo eu mexer com a minha memória aqui. Não, mas é exercício, né, Flávia? Exatamente. O do Prá, que depois estampou o do Prá na camisa do Santos. Revirando o baú. Que era o time ali da metade dos anos 90. Da metade da década de 90. Chegou depois contra o Botafogo, né? Foi, isso aí mesmo. A história do Ricardo Teixeira é a seguinte. O Ricardo Teixeira, evidentemente, que não gostou, né, das acusações do Pelé, e porque o Pelé, na época, era diretor do Santos. Ele era diretor do Santos e o Samir Abdurrak, que foi advogado do Pelé, era o presidente. E o Pelé, depois que deu essa Rapidinho. E o Duprá, o patrocinador. Pronto, Duprá, tá todo mundo na cadeirinha. Rogério Duprá. Acho que é Rogério Duprá. E aí depois o que aconteceu? Renato Duprá. Renato Duprá. É isso mesmo. Bola. É isso aí. Minha memória agora, ó. O alemão não vai me pegar tão cedo. O que aconteceu? O Santos chegou na final com o Botafogo. Né? E o Ricardo Teixeira era muito amigo do Carlos Augusto Montenegro. Presidente do Ibope. Que era presidente do Ibope e presidente do Botafogo, na época. Aí, ele escalou quem? Márcio Rezende. Márcio Rezende. Não estou falando que você roubou, hein, Márcio? Não, ele se enganou. Ele só errou nos 2 gols. Só ele chamou para ele a responsabilidade, né? Porque o Bandeirinha deu. O Bandeirinha levanta. Então, teria sido uma vingança da dupla Ricardo Teixeira-Montenegro. Não, na verdade, uma vingança do Ricardo Teixeira ao Pelé. Entrevista do Pelé. Mas posso fazer um parênteses? Conhecendo bem o meu paizinho, essa entrevista não foi por acaso. Ele falou, tinha alguma treta, e aí ele falou, eu vou deixar o ventilador ligado e vou jogar. Vou jogar. Conhecer, assim, ó, aposto... E não perco. Olha, vindo de você, eu tenho que... Agora a gente tinha esse aí não era de polêmica, concorda? Sim, não era de polêmica, mas ele também não gostava de deixar algum barato. Alguma coisa aconteceu que a gente não sabia, ele realmente falou, agora tinha uma briga por causa de direitos de televisão. Porque, se não me engano, o Pelé queria entrar nesse ramo, vai. E ali, parece que a CBF teria dado os direitos para uma outra empresa. Tinha ali um problema econômico, financeiro. Econômico-financeiro. Aqui foi a Trafic que pegou depois, do JAV. Trafic, JAV, é verdade. Não saberemos, mas é interessante. O César Maluco veio aqui também. É legal. Esse, se você não assistiu, o Vlad pode assistir, que tá bem legal também. Do César Maluco, ele tem umas histórias fantásticas. É o Maluco Beleza, né? E fala... Gente, mas que bate-papo isso aqui. Mas o assunto trazendo as memórias, é isso. Eu falei pra ele, o Flávio, o bom é que ninguém fala que você tem que falar isso, falar aquilo, não pode falar isso. Isso aqui é gostoso. E ele disse que em 74... o Pelé vai à Floresta Negra, a concentração da seleção, e ele, César, fala, pô, negão, fica aí, vamos jogar, vamos, rei. E ele fala, não,
tem uma pendência da CBF comigo, Exato. enquanto isso não for acertado, enquanto o João não acertar comigo, era o João Avelange, né? Eu não vou jogar a Copa. E não jogou. Ou seja, talvez essa mágoa da CBF já viesse... Já vinha lá do João Avelange. Do E João é isso Avelange. aí, não mexa com o Aliás, cara. que era sogro, né, do Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, claro. Ele que faz o Ricardo Teixeira, né? Depois separou da filha e tal, né? Pois é. Vlad, você entrevistou o Pelé uma vez só na tua vida? Não. Não, algumas vezes, pelo que eu li. Eu acho que umas... Sempre para o jornal, né? Sim. Sempre para o jornal. A matéria Os Meninos do Rei, para a revista Já, que era o encarte do Diário Popular. Entrevistei na Copa de 90, quando o Carlos Lima, que era muito... Conheceu o Carlos Lima? Lembro, o Carlos Lima. Que era repórter da Rádio Globo. Foi lá interrompeu um jantar no Pelé e ele foi lá falar com o Lima, e eu aproveitei e fiz, porque é assim, né? A gente tem oportunidade, né? Tem que admitir. Era uma oportunidade. O Pelé parou para falar com o Carlos Lima, porque o Carlos Lima trabalhava numa grande rádio. Ele não ia parar para falar comigo, porque era de jornal, dificilmente. Talvez sim, talvez esteja sendo injusto. Você tem uma passagem bem interessante. Olha, ela pesquisou. A Flávia estuda o convidado, você não sabe, rapaz. Ela falou, você escreveu o Esconderijo do Futebol. Quase que eu falo, é você que leu, só você leu. Ô, Vlad, você não sabe, a Flávia estuda todo mundo. Ela me estudou também antes de querer fazer o podcast. De ser amiga dessa pessoa aí, é lógico. Não, então conta eu quero que você conte, mas eu achei muito legal você contando. Puxa o fio aí que eu conto Não, conta você, que você estava num lugar, ele estava dando entrevista e você viu o meu pai acenando. Aí meio assim, é pra mim... bar limpinho da Vila Belmiro. Não era. Não era? Você tava lá em cima onde tem a lanchonete. Na lanchonete. Tem a lanchonete. Porque vamos falar a verdade também, gente. Os estádios de antigamente... Não era esse glamour que eram com todo hoje. respeito, eram nojentos. O cara, para comer alguma coisa no estádio, tinha que ter muita coragem. Porque o bar era sujo, abria lá o refrigerante, a cerveja jogava de qualquer jeito. Não sei como não morria gente de infecção. Mas é que não, as bactérias naquela época não eram. Não eram, então. E o Vlad estava pegando. O Vlad estava fazendo lanche lá. Isso, eu estava fazendo lanche. O Vlad que estava fazendo lanche. No terceiro andar da Vila Belmiro. Exatamente. Eu tava junto quando aparece ele. Isso. Não, então, mas isso aí foi muito legal, cara. Foi muito legal, eu não acreditei. Olha que louco isso, que gostoso. Conta, Vlad. Eu vou chorar, hein? Mas é lindo, porque... Não, mas então, eu tava na Vila... Porque acho que uma semana antes, um mês antes, eu tinha feito uma matéria... Você já tinha feito uma matéria com ele, né? Foi a segunda ou a terceira matéria que eu fiz. E como o Pelé estava lá treinando lá, garota, Robinho, Diego Ribas, esses caras aí treinaram com o Pelé nesse trabalho que o Pelé fez lá. Toda terça-feira, né? Lembra? O Era no Sampaio litoral? Falou que ia, lembra que ele ia lá? Não, no CT do Santos. Eles, no CT. O César Sampaio contou pra gente, é verdade. CT do Santos. Tinha lá o Paulo Almeida, que depois foi campeão. Os meninos de 2002, né? 2002. Paulo Almeida, Robinho, Diego. Eu nem vi o Robinho lá, mas estava lá. Relano, talvez. E como o Pelé estava lá treinando, eu fiz grande parte da matéria com o Júlio Mazei, que depois faleceu. Doutor Júlio. Mazei, pessoa... Professor, me apaixonava. Teria sido o Júlio Mazei que teria um dos incentivadores para o Pelé ir para o Cosmo. Foi isso mesmo. E aí eu fiz essa matéria com ele, e depois no final ele me atendeu, Pelé, quando eu cheguei, foi a primeira vez. Eu tinha feito lá em Roma, mas em Roma era noite e tal. Foi o primeiro dia que eu olhei no olho do Pelé. Cara, quase que eu desabo. Ídolo de infância, cara. E ele olhou para mim e uma coisa impressionante que eu percebi. Ele desviou o olhar, cara, porque eu olhei no olho dele. Eu olho no olho, entendeu? Ele desviou. Timidez. Eu vou ser mais ousado aqui. Timidez de negro. Não estou falando... Sim, não, entendi. Num país como o nosso. Entendi. Né? Tantos anos de escravidão. É isso? E aí, eu fiz essa matéria com ele, Os Meninos do Rei. Eu devia ter trazido, é uma capa muito bonita, inclusive. Ele deitado praticamente nos braços dos meninos. É muito legal a foto. Aí depois, 2 semanas depois, eu fui para a Vila e eu não estava trabalhando. Eu estava com a minha ex-esposa, a Leda, que é a mãe do meu filho. Rafa. Aí eu fui,
Estava na lanchonete, subimos lá, comendo, e ele estava... Acabou o jogo, não acabou não, ele saía sempre antes do final do jogo, faltava 10 minutos. Chegava com o jogo começado e ia embora antes, né? Ia embora. E aí eu estava ali, tal, comendo ali um lanche e tal, aí ela olhou e falou assim, ele está apontando para você. Falei, não sou conhecido, não é para mim, não. E ele, você... Vai lá, Vladimir, vai lá. Eu peguei e fui. Chegou lá, ele deu um abraço, cara. Interrompeu a entrevista. Ele estava numa Os caras entrevista. Só faltaram me lixar, né? Os caras da rádio. Falei, não tem culpa, cara. Ele que me chamou. Ele que me chamou, ele me deu. Agora, você imagina, rapaz. Imagina. Assim, porque... O Pelé. Eu repito, eu não sou um cara de televisão. Não, quando você diz isso, é que ele não teria interesse nenhum em ter te chamado, fazer. Não, isso, ele me chamou pela proximidade mesmo, de ter gostado de alguma coisa ali comigo. Você disse que ele perguntou do seu filho, do Rafael. Eu tenho lá. Ele deu uma camiseta para o Rafael. O Rafael nasceu em 97 e isso foi em 98. Então lá, ao amigo Rafael, com um abraço do rei, né, o rei desenhado, não, o Pelé que é desenhado, se não me engano, ele colocava até 2 L's, não colocava isso? Não, sempre é Pelé que igual era tão bem desenhado que parecia que era 2 L's. Não. O Ezinho parece um L, E aí eu saí de lá, rapaz, caramba, saí de lá, falei, caramba, o cara me reconheceu, né? O ídolo da minha infância me reconheceu. O Rafa é santista até hoje ou não? Ele é santista por minha causa, né? Mas não é muito ligado, não. Mas fala com muito orgulho da camisa que o Pelé deu para ele. Ele leva amigos lá em casa para mostrar, camisa, porque eu guardei, né? Tá em casa, lá tá guardado. Mas dessa não tem como... Não, você não deixa ele levar com ele. Falei, não, sim, deixa aqui porque eu guardo claro. para você. E aí ele vai lá e tira a camisa, mostra para os amigos. Tal. Ele não gosta que falam mal do Pelé. Não gosta. Porque você sabe que falam, né? Por caso da Sandra, da questão da Sandra. O que eu defendo o Pelé nas redes sociais por causa da Sandra, porque eu sei da história. Eu sei da história. E aí eu defendo, eu entro lá, eu fico, caramba, você vai explicar isso de novo. Eu fico falando comigo mesmo, você vai explicar. Eu vou lá e explico. Olha, gente, aconteceu isso. Eu só não entendo por que o Pelé não veio e não falou. Porque essa imagem não foi legal para o Pelé, Flávia, não foi. Porque eu te falei, lá fora, ele era cabeça dura. Uma vez que ele encasqueta uma coisa na cabeça, ele não muda, ele não tira, e ele acredita nas coisas que ele acredita. E aí ele não muda. Ele não é o tipo de pessoa, ele não era o tipo de pessoa de falar, putz, errei. E ele não desenvolveu isso. Eu acho que, então, a vida e toda a vida dele é muito difícil. Uma pessoa que todo mundo ajoelha e diz, você é o rei. Como que o rei vai estar errado, gente? Mas aí era o Edson, né? Mas daí não... Mas aí ele estava certo. Pois é, mas não fez. Estava certo. Mas não fez. Porque teve muita coisa envolvida ali. Teve o marido dela que tentou tirar proveito. Sabe? Não, foi confuso. Eu falo, a história foi conturbada para os dois chegaram de momentos diferentes. A gente também já conversou e a psicologia, eu sempre digo, explica isso. Ela veio armada exatamente por várias questões e que eu volto a dizer. Pensa numa criança que cresce sabendo que o seu pai não quer saber de você. Que tipo de amor, como que você vai chegar para esse pai? Armada, gente. Também então, não dá eu sei disso. É difícil. Então, foi toda uma situação. E os dois, muito difícil de ter essa autonomia, né, essa inteligência emocional para resolver. Mas eu sei o que eles estão lá em cima, já está tudo resolvido. Então, inclusive... isso que é o importante. Isso daí já está tudo resolvido. Eu ouvi você falando, e é uma coisa que eu... Falei, essa moça aí deve ter feito terapia. Opa, eu adoro. Além de ter feito, Vlad, eu estudo, porque eu amo entender o ser humano. Nunca vou entender, eu fico louca, né? Teve o Pelé e agora eu. E agora... Essa Flávia não enlouquecer. Eu gosto Mas ela de te leva estudar. muito bem, viu? Eu fico em casa lá vendo, ela te leva muito bem. Eu falo. Ela te leva muito bem. Eu falo, mas porque ela estudou. E sempre com sorriso. Esse sorrisão aí, ela isso é herança, né? Isso é herança. Não, mas eu ouvi você falando uma coisa sobre a Sandra, que é isso. Que você falou assim, você,
Eu tive meu pai. O Vlad só fala um pouco mais perto do microfone. Eu tive. É que eu tô tão. Pra você, é que eu tô tão à vontade que eu penso. Não, mas é isso. E ela falou: você teve alguém que fez esse papel muito bem de pai, né? E ela parece que não teve. Não. Então ela ficou nessa luta com ela mesma e com o Pelé. Exatamente. Pelo contrário, ela pela ausência. fez o papel contrário. Exatamente, é pela ausência. Não, nem precisa ter ninguém, a criança. A percepção da criança é: eu não tenho um pai. Tá, perfeito. Não existia um pai, entendeu? Entendi. Não tinha um papel, não tinha uma identidade masculina. Então, quando você cresce, você desenvolve uma ausência, uma falta. Isso é a psicologia falando, tá, gente? Sim. O adulto tem uma falta com ele. E isso eu não tive essa falta, porque eu tive um pai, né? Eu tive uma presença masculina que estava nesse papel. Então, quando eu perdeu teu pai ou ele se separou? Seu pai... Meu padrasto se separou da minha mãe, mas ele veio a morrer tem 8 anos. Não, mas o teu pai. Ah, tá. Desculpa. Eu estou falando... Porque para mim os dois são mais. Sim, mas eles se separaram. Eles se separaram, eu tinha 18 anos. Tá. Olha só, eles se separaram quando eu soube que eu tinha um outro pai. Você perde um e ganha outro. Eu perdi um e eu ganhei outro. Sabe por que eu fiz esse ligeiro... Link? Não, link não. Essa confusãozinha aqui de perguntar para o seu pai. Porque você fala com tanta independência do pai, mas você já percebeu? Sim. Ela inclusive para cutucar as feridas. Então, por um momento, eu esqueci que o Pelé era teu pai, juro. Não, eu verdade. sei, mas é que eu sempre falei isso. Eu fui muito agraciada que eu tive dois pais. Eu tive só... E aconteceu exatamente isso. Uma das questões mesmo da separação foi essa. E eu perdi um e ganhei o outro. Na verdade, você perde... como fala? A estrutura... Mãe, pai, filha, todo mundo no mesmo lar, né? Isso, não os laços familiares. Não os laços familiares. Se perde a estrutura família. A impressão minha, ou impressão... Não, depois esqueço. Ou impressão minha, ou o Pelé, o Edson, criou uma proximidade muito grande com você. Era muito queridinha, grande. O Vlad é a queridinha. Talvez até maior do que ele tinha com a Kelly, com o Edinho e tal. Não, eu vou te dizer, por quê? Porque ele foi distante, né, dos outros, né? Até pela vida que ele levava, né? Por uma contingência. E aí, exatamente, eu entro em cena num momento que eu era a única filha, né, fora o Edinho, que estava aqui no país. Os outros filhos estão fora, entendeu? Estados Unidos, então, né? Nos Estados Unidos. Então, até isso daí acabou. E o que o Bola acabou de falar também é surreal, porque eu perdi esse papel família, né? Pai e mãe na mesma casa. Mas logo quando eu passo a conviver com o meu pai e o Pelé, e os últimos 10 anos, eu tenho essa configuração. Minha mãe, Pelé, meu pai biológico e eu. Minha mãe, nos últimos anos, frequentava a casa. De todos os meus irmãos, por várias vezes passei Natal, meu aniversário, Carnaval, Páscoa. Eu, minha mãe e meu pai, biológicos que eu estou falando. Então, é uma história bem interessantíssima. E é legal para as pessoas entenderem um pouco de como era o Edson nesse lugar onde tem duas filhas que vieram fora do casamento. Exatamente. Mas é o que eu volto a dizer, tem que entender a parte psicológica da situação, que é, eu cheguei sem falta e a outra filha chega com falta. Então, aí é que a história muda de rumo, né? E é bem complicado. Essa relação pais-filhos, eu sei que quando você é separado, não é fácil, porque a imagem da mãe é muito forte. A tendência é que, a não ser que a mãe seja uma víbora, porque normalmente os filhos tendem a ficar do lado da mãe. A não ser a figura materna. Sim, a figura materna. Total. Sim, o pai sempre é o que foi embora e o vilão, sabe? Sim. Isso é fato. E quanto mais criança, pior ainda é essa situação. Sim, mas a Flávia é a queridinha, é igual o meu irmão na minha família. É assim.
Não, eu acho que foi por uma questão geográfica. Tá vendo, Vlad? Não, porque... Não, essa facilidade que ela tem. De estar junto sempre. Também... Eu estava morando no mesmo país, e né? A psicologia te ajudou muito. A psicologia... Não, foi um approach diferente. Por todos esses motivos que você está falando. Ele passou uma separação com da primeira família, né? Da Edinho, Kelly, Jennifer. Houve uma separação, houve uma situação Rose, da Rose, né, com ele, porque faz parte da separação. Quem separou sabe como é que é. E a mesma coisa com os gêmeos, né? Por mais que ele sempre... E eu vou falar, gente, meu pai não gostava de briga, muito pelo contrário. Ele gostava de confusão, assim, botar o isqueirinho, né? Mas ele aqui, né? Leve. Mas briga mesmo, ele não gostava. Ele sempre tentou ter a paz, sabe? Sempre. Era aquele cara que fala assim, ó, vai deixar? Vai deixar? Vlad, você acha que faltou mais homenagens pro Pelé em vida? Você acha que o povo brasileiro, num certo ponto, não abraçou o Pelé da maneira que tinha que abraçar? Sem dúvida nenhuma. Onde você acha que fica essa lacuna? Eu vi aqui, sentado aqui nesse lugar mesmo, o Beto Hora. Concordo plenamente com o Beto Hora. Pelé não teve o merecimento que ele... Eu não estou falando, reconhecimento nem no velório, nada. Eu digo durante a vida. Durante a vida. Era criticado o tempo inteiro. O dia desse eu estava revendo um Vox Populi. Não sei se vocês já viram. Tem um Vox Populi. Né? Aquele programa antigo da cultura. Sim. Que, como o próprio nome diz, são as pessoas que fazem perguntas. Você vê aquela pergunta que aparecia lá. No final do programa, o Pelé fala assim, e não com essas palavras, mas ele fala assim, puxa vida, eu estou saindo daqui surpreso, porque eu não sabia que o povo brasileiro pensava essas coisas a meu respeito. Pode ver, tem lá no Vox Populi, ele fala isso. Porque era pergunta, por que você não age politicamente, por que você tem dinheiro, por que você casou só com branca, por que você é isso, porque... É isso, é o Brasil. Mas eram coisas que a imprensa colocava na cabeça do povo. Para perguntar? Não, eu acho que era espontâneo. Não, espontâneo sim, mas com o tempo é aquela coisa, o Pelé só casou com branca. Claro. O Pelé nunca se posicionou. Claro. O Pelé foi hipócrita quando dedica o gol às criancinhas. A imprensa sempre teve um papel muito importante em trazer o Pelé para baixo. Sim. E não ao contrário da imprensa argentina, por exemplo, que idolatrou Maradona, mesmo ele tendo todos os problemas extra-campo que teve, e aí é uma coisa também do Diego e não do atleta Maradona, e como a imprensa americana sempre fez com o Michael Jordan. O Bola e Flávia, o Pelé, infelizmente, para ele, não jogou num time de massa. Se ele jogasse no Flamengo ou no Corinthians, nossa! Você sabe, eu cobri o Corinthians durante... Ninguém tinha... exatamente, ninguém tinha trazido esse tempo. ponto. O Corinthians é notícia. Eu escrevia 2 páginas por dia. E porque assim, a mídia vai no clamor popular. A mídia vai no clamor popular. Se o Pelé jogasse no Corinthians, o tratamento com o Pelé seria outro. Mas não tenho a menor dúvida sobre isso. No Flamengo... no Corinthians. Faz sentido. Eu já pensei isso há muito tempo. Acho que é a primeira vez que eu estou falando. Eu nunca nem escrevi sobre isso. E a primeira vez que a gente ouve também. É a primeira vez que eu ouço também. Porque é interessante isso. Ele jogou no Santos, que é um clube que tinha que fazer finais de campeonatos no Maracanã, porque tinha torcida contra em São Paulo. O Santos disputou 2 finais, né, Benfica de mundiais, Benfica e Milan no Maracanã. E Libertadores também. O primeiro jogo contra o Boca foi no Maracanã. Foi no Maracanã. E depois no Morumbi, quando perde, né? Interessante. Faz muito sentido. Não, mas esse de 2003, né? Tô falando lá atrás. Não, lá atrás sim. Ganhou, aí ganha. Ganhou do Boca 3-2 e... aí chegou lá na Bomboneira e ganhou lá com um gol do Pelé e outro do Coutinho. Eu vi as imagens desse jogo. Eu vou tentar trazer pra gente colocar no próximo programa as imagens do La Bombonera. Não sei como são os direitos, mas... Teu pai apanhou. Você não tem ideia. Eu nunca tinha visto essa final da Libertadores. E ele apanhava quieto. Cara, ele batia também quieto. Mas, Flávia, é algo que me incomodou vendo hoje. Vlad, fantástico. Não, e tem a sonora, né? Traz a sonora também. Eu não vi. Quando o Santos entra em campo.
Tem uma sonora? O Zito o tempo inteiro preocupado com o Pelé lá atrás. O Zito era o capitão. Sim, era o pai de todos. Ele era o pai de todos. Exatamente, ele era o pai. Ele cuidava das pessoas. Ele cuidava do Pelé, cuidava do Coutinho, cuidava de todo mundo. Ele era um cuidador, um educador. Né? E ele sobe e a torcida começa a gritar: Pelé, posso falar, né? Pode. Pelé, hijo de puta, macaquito do Brasil. Ele falava mesmo que chamavam ele de macaco. E na Bombonera tinha o quê? 50 mil pessoas. Isso, acho que até, mas naquela época podia, né? Ia todo mundo. 60 mil pessoas. Pelé, erro de puta, macaquito de Brasil. E o que ele levou de pancada é um absurdo. É um absurdo. Inclusive tem um lance que ele sai da área do Santos, o calção dele começa a cair. E ele pega e pula. Tá aí no YouTube. Ele puxa, começa a tentar dar o nó, mas ele vai com a bola dominada. Ele vai embora. Fantástico. E aí lá na frente os caras dão nele mesmo. E aí ele senta, os caras fazem uma rodinha ali em Mengalvio, todo mundo faz uma rodinha para ele vestir o calção de novo, porque ele estava sem calça. Não estava nu, porque ele usava sunga, né? Embaixo. Já usava sunga naquela época, né? Ele usava sunga. A gente viu uma foto aqui. Foi quem? Foi a Cris que trouxe? Não, acho que foi a Cleclé. Não, quem era a vizinha? Era a Cris. A vizinha era a Cris. É ela que... Não, mas a Clé que... camisa da Puma e de sunga. Sunga e chapéu. Na Clé. É a Clé. É Clé. O Vlad também viu da Clé. Eu vi da Clé. A Clé, ela estava nessa fase mais dele ativo, né? Jogando, por isso. Eu vi tanto a Cléia que eu me lembro que uma hora que você falou que ela era conhecida na família como Pitelzinha, não é isso? Pitelzinha, Viu como eu vi? Eu achei muito engraçado. Então, peraí, a Pitelzinha é a Clé. Na verdade, é ela que falou, né? Que ele dizia isso, mas eu nem era nascida nessa época aí, então. Olha, e eu toquei nesse assunto até da imprensa e do povo brasileiro, que ontem eu perdi o sono. E como eu já assisti todos os coisa de velho, eu estava assistindo um documentário, salvo engano em português, As Lendas Negras do Esporte, mas ele é americano e fala dos negros no beisebol, na década de 40, alguma coisa Robinson, o primeiro negro a jogar num clube grande, numa franquia grande de beisebol nos Estados Unidos em 1947. Esse cara para em 55. E aí ele vai ser um ativista junto com Luther King, com Martin Luther King, enfim. E num momento que a Liga volta a ter jogadores negros, é justamente quando o Brasil ganha a Copa de 58. E um dos 4, eu não vou lembrar qual o nome, até depois eu indico para vocês aqui no próximo programa, cita o Pelé. Ele cita o Pelé como um negro que fez a festa na Europa, num esporte também dominado por brancos. Aquela coisa, você imagina, na década de 50, que não tinha essa comunicação, que não tinha tudo isso, um documentário americano, de um negro americano, no beisebol, já falar do Pelé, o que ele ia representar dali para frente, ele não precisava falar. Não. A presença dele devia incomodar. Exatamente. Hoje... Me entende, Flávia? Me entende, o Vlad? Sim. Aquela coisa, eu tô num lugar que só tem branco, mas eu sou foda, eu sou o cara. Exatamente, mas toda crítica mesmo só vinha de gente branca, gente. Então, essa que também é uma... naquele documentário, naquele podcast que é muito legal... Daqui a pouco a gente traz o nome. Isso, eu também não lembro. Eles falam muito isso. Todas essas críticas vêm de uma visão da branquitude. Porque exatamente mais bandeira que esse meu pai levantou, pelo menos não precisava falar. Ele fez. É ação, atitude. Tony Robbins diz, toda decisão termina numa ação. O cara só agiu. Não precisava falar. Sim. E tem outra coisa. Quando ele falou, chamaram ele de demagogo. Quando ele falou das criancinhas, no milésimo gol, porque ele contou a história, você deve saber, né? Sim. Um dia antes
na Vila Belmiro. Vamos ver qual é a história que ele Não, a que você sabe deve ser a verdadeira, porque você bebeu na fonte. O que eu sei é que ele falou, escutei uma entrevista aqui e outra ali. Um dia antes, na Vila Belmiro, acabou o treino, ele saiu, alguns garotos lá, que vivem no entorno da Vila Belmiro, estavam roubando carros, quebrando vidros de carro e tal. E ele foi falar, não mexe aí, não sei o quê. Um deles falou assim, não, o seu carro não, Pelé, a gente só está roubando vidros de São Paulo, dos carros de São Paulo. Aí no dia seguinte, depois que ele fez o gol, era aniversário, né, da Dona Celeste, não é isso? Não, ele tinha prometido para ela, Ele tinha prometido alguma coisa. A intenção dele era dedicar para minha avó. Não era aniversário, ele ia dedicar. Aí, na hora, ele se lembrou das criancinhas e falou e foi chamado de demagogo. Não, mas você está certo. O milésimo gol no dia 19 de novembro, aniversário da minha avó é 20. Tá certo, tem isso. Então, como o jogo terminou mais de meia-noite, isso. Eu brava com você. Agora, quando nós formos lá, não vai fazer pãozinho, pudim para mim. Não. Eu vou comer. Ela não era quem ela que fazia, era o tio Jorge que fazia. Pudim não. Tio Jorge é o marido tio Jorge é irmão da minha avó. Fazia o pão de queijo. Já faleceu, tio Falecido. Jorge? A tia Lúcia, ela faz o que de comida gostosa? Nada. Assim. Não, alguma coisa nós vamos ter que comer na casa dela. Pessoal, eu vou deixar aqui, eu já combinei com a direção, viu, Flávia? Nós vamos pra Santos, na casa da tua tia. Nós vamos. Mas tem que ter alguma coisa. Casa de mineiro tem que ter pelo menos um pão de queijo. Eu tô errado, Vlad? Eu sou filho de mineiro. Era o tio Jorge que fazia alguma isso. Coisa ela vai fazer, porque eu chego com fome. Não faz, não é de fazer comida, menino. Para. Compre, então, sei lá. Comprar sim. Então já avisa ela lá, fala, o Bola tem fome. E só gosta de coisa natural. Eu não tinha me dado conta da data, com certeza, tá super coerente, é isso mesmo. Eu me lembro que ele falou isso, que não, ele queria fazer homenagem. A homenagem era para minha avó, sim, mas eu não tinha me dado a data do aniversário dela. Dia 19 Dia da Bandeira. Imagina, eu só não sabia que ela fazia dia 20. Ela faz dia 20. Olha, que legal. Porque foi isso mesmo, lembra? Eu falei, ele viu, eu sabia dessa situação, viu umas crianças, e aí ele, na hora, ele acabou dedicando as crianças por conta de uma situação, então essa mesmo. E depois fez o filme, né, Os Trombadinhas, que ele deve ter investido nisso. Sim, né? sim. Investiu nisso, fez o Pedro Mico. Aliás, o Pedro Mico, ele tá bem como ator. Já viu? O Pedro Mico eu não vi ainda. Eu vi cenas, mas não vi o filme inteiro. Como é que chama a atriz que contracena com ele? Eu não sei se ela é viva ainda. Mas tem uma cena que ele suja assim, parece que ele sobe um túnel, ele vai aparecendo assim. Eu falo, caramba, um ator. Porque assim, vocês não sabem disso, né? Ele não sabe. Eu sou ator também. Eu li, eu sei. Eu fiz teatro com o Antônio Filho. Olha aí, Flávio. Antônio Filho. Não, a gente falou na apresentação. Que é um dos maiores diretores de teatro do Brasil e que faleceu agora, um pouco antes da pandemia e tal. Mas assim, eu sou ator, você tem que fazer coisas. Eu fiz muito pouco. É como jogar futebol, praticar algum esporte. Você tem que estar sempre no dia a dia, atuando. Isso, no dia a dia. Eu, por ter feito jornalismo, depois casado, vieram os filhos, eu tive que ir aonde dava o meu sustento, né? Eu fui para o jornalismo, mas eu sempre gostei muito de teatro. Até hoje eu gosto muito de teatro. E se fosse me dado chance de escolher hoje em dia, eu teria escolhido o teatro. Teatro. E o jornalismo foi o Pelé que te inspirou a fazer ou foi uma coisa meio paralela? Ou o futebol, né? Falar, eu quero fazer jornalismo para... Não, assim, quando eu me formei na faculdade, eu comecei fazendo... o geral, né, no jornalismo que a gente chama de geral, cidades, trânsito, polícia e essas coisas todas. Trabalhava na Rádio Gazeta e eu não fazia esporte na Rádio Gazeta. Eu fazia... Que era, o esporte eu fazia era forte também. Boletins de polícia na Rádio Gazeta. Eu era um Gil Gomes da vida. Você lembra do Gil Gomes? Lembro. Flávio lembra também. Lembro, lógico que lembro. O Afanásio Jassade da vida. Eu lembro disso. Aí depois eu fui trabalhar na Gazeta Esportiva, falar com o seu Olímpio da Silva e Sá, porque eu já trabalhava no emprego da Fundação Casper Libro, que era rádio. E aí eu falei, seu Olímpio, eu sou da casa aqui, eu queria trabalhar em impresso.
Aí ele falou assim, vai lá embaixo e fala com o seu Watanabe. O Watanabe era chefe do departamento do interior, que fazia divisão intermediária, segunda divisão, terceira divisão e tal. Aí eu sou, você quer trabalhar? Então tá. Tem essa mesa aí, ó, pode sentar e começar agora. Assim. Liga lá pro Tupã. Liga lá pro Tupã e faça 20 linhas do Tupã. Liga lá pro Guaratinguetá. Enfim, trabalhei 6 meses sem ganhar nada. Só depois que... Antigamente era assim, sim, né? Sim, sim. Gente, ele falou que queria trabalhar, mas queria receber também. Ele não entendeu bem. Ele falou, quer trabalhar, a gente... Ou você pegava ou largava, né? Pegava ou largava. Peguei, né? E você deve ter passado por isso lá no Lance também. Vários lugares. Não você especificamente, mas... Não, passei. Tá vendo? Fechava o tabelão. Ligava pro Lombardi. O famoso tabelão. O Lombardi, né? Ligava pro Lombardi. Vlad, você sente falta do impresso? Você acha que o Brasil perdeu muito com o fechamento dessas grandes empresas? Sem dúvida. Porque na Europa a gente ainda tem, né? Sem dúvida. Em Buenos Aires tem jornais fortíssimos. O La Nación continua muito forte. Clarim. O Clarim é muito forte. O Olé de Esporte é muito forte. Por que aqui no Brasil não tem mais? É a minha pergunta que eu ia fazer para você. Trabalhei na Gazeta Esportiva, não existe mais. Hoje tem o site aí, né? Tem o portal, tem muita força, mas o jornal não tem mais. Diário Popular, que era do Quercia ainda, antes da Globo. A Globo comprou e enterrou o Diário Popular. Eu que estou falando, viu? Sim. Comprou e enterrou. Não existe mais Diário Popular. Passou a ser Diário de São Paulo, mas também não existe mais, nem o Diário de São Paulo. Diário do Comércio, que era um jornal centenário, não existe mais. E o principal deles, o Jornal da Tarde. Que eu adorava o JT. Acabou. O Jornal da Tarde. Foram perdas significativas. O Agora também acabou. Nossa, JT com Alberto Helena Júnior, Sábato Magaldi, Roberto Avalone. Que escrevia sobre teatro, por isso que eu citei ele. Roberto Avalone. E tanta gente lá da área de polícia. Renato Lombardi. Não existe mais. Você acha que é um gap de cultura do brasileiro? Se tem que acabar com alguma coisa, acaba com o impresso? Porque o argentino lê mais que o brasileiro. Você entra no metrô de Buenos Aires, as pessoas estão lendo. As pessoas estão lendo. Aqui você entra, as pessoas têm ali 3 ou 4 amigos, todos eles estão mexendo no celular. Né? Mas não é lendo jornal, isso eu te garanto. Então, essa que é a questão. Se estivesse lendo o UOL, aí estivesse lendo... É isso, não está se informando. Não está se informando, mas eu acho que daí é da cultura. Muito sincera. Não é. Eu também acho, Flávia. Cultural. Porque eu ouvi... Eu sou péssima, gente, não guardo nomes. E outro dia na Band, na CBN, ouvindo... Eu adorei isso. E é exatamente a camada mais rica, né? Que dá tanto exemplo e tudo mais, é que menos lê. Menos lê. Então, o que se passa, né? Nesse mundo de influencers, até esses dias olhando, eu adorei Camila Coutinho, super... Lembra o nome. Lembrei. Não, porque foi muito recente. Ela falando, gente, para quem, né, precisa ler 1808, para você saber um pouco de história e entender o que está acontecendo agora. São coisas muito importantes, gente. Precisa ler. Base. Conhecimento. Não é só a história da escola. A gente tem que entender para entender o que está acontecendo agora na história de agora, né? E daí sai um louco falando bobagem. Não. Pelo amor de Deus. Isso aí sempre vai ter louco para falar. Isso aí é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que a plantinha floresceu, né? Que os meus 2 filhos leem muito. A Vanessa lê muito, o Rafael lê muito. Lê coisas que eu nunca li. Todos os pensadores aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque eu digo que eu tenho uma geração, a minha molecada é uma dificuldade para fazer ler. O meu maior lê ainda alguma coisa, o menor... Aqui também tem 8, né? Mas tem que estimular desde já. O Dico, estimulo. O Dico, né? Mesmo que seja Capitão Cueca, tem que ter o negócio do papel. Eu amo o papel. Vocês estavam falando de jornal, eu ainda recebo o Estadão de final de semana, porque eu amo sentar e abrir o jornal. Meu sogro tem banca de jornal. Adoro. Meu sogro tem banca de jornal. Adoro. É uma tristeza você ver, mesmo você no Estadão, você vê hoje naquele formato. Sim. Né? Padrão econômico. Né, e por falar em impresso, gente... É verdade. E,
Que bonito, né, o Hendrick? Lindo. Fica. Vamos devolver o dinheiro. Você fica se a gente devolver o dinheiro? Não pode. A dona Leila devolve o dinheiro. Eu vou falar com a minha presidente para ver se ela devolve o dinheiro. Tá aqui, ó. Vem do avião e fica com ele. Pô, fechou. A edição da Placar que tá nas bancas. Tem uma super matéria do Luiz e do Klaus. Eles foram lá na Granja Comari conversar com o Hendrick. Acho que tem umas 18 páginas de Hendrick. Tá bem legal. Mas... Com todo respeito ao Luiz e ao Klaus, gente. A melhor coisa dessa revista tá aqui, ó. Olha que lindo. A coluna. Olha quem escreveu uma coluna especialíssima. Vou ler. Flavítia, você curtiu, Flávia? Adorei. Porque ficou muito legal, viu? Adorei Parabéns, essa de verdade. versão aí, escritora. Ficou bem legal, Flávia. Ela tem um vocabulário... Eu quero ver o texto dela, porque ela fala bem. Agradeço imensamente a Placar e Luiz Felipe, que me chamou, desafiou a fazer isso, né? Porque na hora eu falei, ai meu Deus, mas no fim eu adorei. Mas é muito fácil falar, né? De meu pai, da minha história. Você pensa bem. Quem pensa bem, escreve bem. Mas por quê? Porque a gente lê. A gente lê. Isso. A gente adora ler. E aqui, Flávia, como a gente está chegando ao fim do programa, mas ainda tem duas perguntas. Duas. Mas não vai começar o programa? Não vai, os caras são chatos. Pergunta. Vlad, a gente dá essa lembrança especial, é uma edição histórica do Pelé, com várias reportagens do Rei. Com essa foto emblemática e maravilhosa. Para os nossos convidados. É uma lembrança. Muito obrigado, vou guardar com o maior carinho. Do legado. Não sei se você tem, mas se você não tem, agora tenho. você... Não e se tiver, dá de presente para alguém. Não vou dar de presente para ninguém, porque eu não tenho. Porque o nosso objetivo é levar esse legado cada vez mais longe. Vlad, você chegou a jogar futebol de botão? Ou não muito? Eu pensei que se fosse botar, eu joguei bola. Bola eu joguei. Não, bola sim. Eu gostava de um tornozelo. Aí, ó. Outro, né? O Chicão, o seu Zizo. Acho que era naquela época, era assim, né? Mais bruto. Mais bruto. Mais. Futebol raiz. Ainda é bruto, mas... Comigo não tinha tornozelo feliz, viu? Ótimo. A Placar, né? Na década de 80, na década de 90, sempre trazia... no seu final, aquelas carinhas dos jogadores, os grandes times, os grandes esquadrões. E aqui a gente faz uma brincadeira com todos os nossos convidados, para montar o time de todos os tempos, daqueles que você viu jogar, daqueles que você não viu. Enfim, a gente deixa você livre para fazer essa brincadeira, esse exercício, só que a gente só não abre mão, né, Flávia? É do 10, né? A camisa 10. Não. O 10 Logo tem, o 10 tem que ser o homem. Aí você monta do jeito que você quer. A gente vai um por um. Apesar que ele já deu um spoiler, né, da seleção para ele, qual era a seleção. Até... sim, mas agora eu quero ver se ele vai... Se ele vai tem que misturar, tem que fazer não tem que misturar nada, entender. É a seleção dele, para de entender. Entendi. É o que você ele quiser. Que na várzea, quando eu jogava de lateral direito e sempre com a camisa 4. Por causa de quem? Carlos Alberto Torres. É porque no Santos era... você sabia dessa? Não. E a molecada que tá lá, que hoje não tem mais isso, né, o Vlad? Normalmente, os times eram de 1 a 11. E os zagueiros eram o 3 e o 4. O 3 do lado direito e o 4 do lado esquerdo. Isso. O back central e o 4 zagueiro. E os laterais, normalmente, o 2 era o lateral direito e o 6 o lateral esquerdo. Agora conta como era no Santos. Eu vou deixar você com... Não, e voltou agora, né? O Marcelo Teixeira fez questão que isso voltasse. No Santos é 1 goleiro, 4, que é o lateral direito, 2, 6 e 3. Ou seja, os dois laterais do Santos eram invertidos, o 4 e o 3. Aí você se lembra do Carlos Alberto Torres com a 4 e do Rildo, por exemplo, com a 3. Ou senão... O Lima jogou também lateral esquerdo. Jogou. Mas lá atrás, o Geraldino, depois o Léo como 3. Léo como 3 também. O Léo entrou para a história do Santos porque foi um lateral do título de 2002 e tal. O André Luiz, do zagueiro, também com a 2. Do vice-campeonato da Libertadores É loucura 2003. Isso, né? O Santos era o único time diferente. Por quê, Vlad? Deve ter uma explicação, mas eu nunca ouvi. Não, é desde lá de trás. E em alguns momentos, a seleção brasileira imitou o Santos. O lateral jogava de 4. O Roberto Carlos jogava de 3. Verdade. Originário no Santos, né? Agora, de onde começou isso, eu não sei. O Vanderlei Luxemburgo quis acabar com isso. Ele queria implantar o jeitão professor. Não, mas não conseguiu. Vamos trazer o professor aqui, viu, Flávia? Você já viu o professor Baralho? Isso, eu acho.
Acho que a gente precisa trazer ele aqui. Pra falar um pouco de palavrão também, né? Trazer uma polêmica, né? Tá muito tranquilo esse negócio aqui, Flávia. O Gustavo falou que precisa ter confusão no programa. Quer confusão pra quê, pra gente? Quê, né? Tá tão gostosinho. Mas vamos lá, Vlad, goleiro. Então, aí é isso que é basicamente ela já deu um spoiler aí. Eu sou quase que totalmente pela seleção de 70. Quase. Entendi. Mas eu colocaria. Porque a gente tem que montar as carinhas. O Shogun tem que trabalhar. Ele jogou bem em alguns jogos. Sim, contra o Uruguai ele pegou muito bem. Mas eu colocaria o Gilmar no lugar do... Então o seu goleiro é o Gilmar. Por motivos óbvios. É, exato. O Gilmar, Carlos Alberto. O Brito. Tá. Joel Camargo, não colocaria o Wilson Piazza, porque foi uma improvisação. E lateral esquerdo, Everaldo não, porque eu colocaria o Roberto Carlos. Tá. Eu colocaria o Roberto Carlos. Corró. Corrode, não? Perfeito. Clodoaldo. Vou falar uma coisa aqui. Pode falar o que você quiser. Vou tirar o Gerson do meu time. Tá bom. Vou tirar porque eu tenho uma impressão, e aí é coisa de amor. Tá. Tenho a impressão que o Gerson não gosta muito do Pelé. Eu tô falando isso aqui. Tá bom. Eu já vi algumas entrevistas dele e tal, não sei o quê. Então tá fora, sacamos o Gerson. Clodoaldo... Beijo pro Clodoaldo fofo, que teve comido na Copa. Supercopa. Pra que lembrar esse negócio de Supercopa? Já foi, faz tempo, acabou a Supercopa já. Fica lembrando essas coisas. Eu tô tentando aqui, quem que eu vou colocar no lugar? Clodoaldo e Gerson não, né? Clodoaldo... eu vou colocar um cara do teu time, porque eu adorava ver ele jogar. Clodoaldo e Ademir da Guia. Olha aí que beleza. O Vladimir, ele é gentil, né, Flávia? Não, mas eu gostava de ver mesmo. Não, eu gostava de ver o Ademir da Guia jogar. O estilo... Eu era um caçador de tornozelos, mas eu gostava de quem jogava... Bonito, limpo, como Ademir da Guia, como Pedro Rocha, como Mengalvio. O Vlad queria caçar o tornozelo do Ademir. O sonho do Vlad era esse. Corró. Clodoaldo e Gerson. Não, Clodoaldo, Ademir. Não, desculpa. Clodoaldo e Ademir da Guia com dois. Com dois só no meio campo. Bom. Vou fazer um ataque com 4. Garrincha. Tá. Garrincha, que bom para os olhos, né? Porque Garrincha era lúdico, né? Era lúdico. Sim. Não venha comparar com o Pelé, porque era outro departamento. O Pelé não era outro ser estilo. Humano, né? Não é outra, mas era outro estilo, outra característica. O Garrincha era o driblador, era o fantasioso, né? Garrincha... Eu vou colocar um cara aqui para jogar como meia e vai ser surpresa para muita gente. Tem muita gente que até hoje acha que o Zito era o volante daquele time do Celtic. Não era. O volante era o Mengalvio. Quem ficava era o Mengalvio. Quem saía para o jogo como meia era o Zito. Então, Garrincha, Zito, Coutinho, que jogava muito, e o seu Macia, né? E o Pelé não joga? Não. Pô, imagina. Sacou o homem. Não saquei não. Peraí. Então, Garrincha, Zito. Então, vou ter que tirar o Coutinho. Aí você se entende. Garrincha, Zito, Pelé e Pepe. Pronto. Pepe, treinador? Luiz Alonso Pérez. Por mais que falam que ele só jogava a camisa... Ele para mexer com aqueles caras que tinham ali, para trabalhar e saber gerir aquele grupo ali. Que é o Lula. O Lula foi um grande treinador. Eu nunca tinha escutado o nome completo do Lula. Luiz Alonso Pérez. Ele era de onde, Vlad? Luiz Alonso Pérez, por incrível que pareça, rapaz, eu fui uma vez passar o carnaval lá em Bertioga e eu vi uma rua lá, Rua Luiz Alonso Pérez. Então, eu suponho que ele tenha nascido em Bertioga, cara, porque tem uma rua lá com o nome dele. Uma homenagem. Não sabia. Ou senão era o prefeito que era lulista. Apaixonado pelo Lula. Mas eu estou pensando aqui nesse ataque, cara. Você quer mudar? Não. Por que eu fiz o 4-2-4? Por que jogou Garrincha, Zito,
Pelé e Pepe, o Pelé fazendo às vezes de meia, de centroavante. Pode ser, não. É isso mesmo. O Pelé até de goleiro. É isso mesmo. Não teria problema, né? É isso mesmo. Porque eu acho que o Zito tinha que estar com o Pelé. É isso. Ô, Flávia, quando for a minha vez de dar o meu time, o Pelé vai ser goleiro. Tá bom, você... Não, é meu não time? Não, por que não pode? Só quando vem convidado? Ou eu não posso fazer o meu time? Ele vai ser o Júlio. É o Júlio, vai ser o Júlio. O Julião era goleiro, né? Do comercial? Ele era do Noroeste. Do Noroeste de Bauru. O Julião, gasolina, Dico, esse homem tinha apelido demais. Flávia, agora tá acabando mesmo. É verdade. O Celu já falou aqui. Encerra. Porque o Shogun tá com preguiça. Vai ficar muito comprido pra ele editar depois. Não, tranquilo. Vlad, agora sim, ó. A gente sempre no final, você acompanha. Então, assim, a sua hora de dizer. E sempre a gente tem assim, putz, eu queria ter falado isso. Meu pai tá aqui, sempre abençoando isso daqui. E o que você falaria pra ele? O que você fala pra ele aqui junto com a gente? Olha, eu agradeceria pelas poucas vezes que a gente se viu, pela educação dele, por ter me concedido entrevistas. Repito, mesmo eu não sendo alguém de microfone, porque microfone dá mais notoriedade, é normal. O jornal se levava para a redação e escrevia só no dia seguinte. Agradeceria a ele por isso e falaria para ele, se eu pudesse voltar no tempo, para ele ir para a mídia e explicar o que houve com a Sandra, porque ele teria mudado um pouco a imagem dele. Hoje eu vejo, principalmente as mulheres, quando eu escrevo alguma coisa do Pelé, normalmente são mulheres. Tem homem também. Sim. Mas tem muitas mulheres que vêm logo com essa questão aí da Sandra. Eu falaria assim, Pelé, explica o que aconteceu, por favor. E para terminar, eu queria dizer o seguinte: as fotos que vocês tiraram, a família junto, e com o Pelé, tem uma foto que é emblemática e simbólica, que são vocês todos com a mão nele. Aquilo é de chorar. Sabe, eu chorei. Porque ali é a família. Tudo aquilo que o Maradona não teve, no final da vida dele, tem briga lá até hoje, né? Até hoje tem briga. Tudo aquilo que a gente não viu, a gente viu ali com todos os filhos, os netos, em torno do Pelé, dando para ele o consolo final ali, um afago no coração. Vlad, obrigado. Obrigado, se eu continuar falando eu vou chorar. Então... Não, mas é isso que a gente quer, então deixa, né, Flávia? O Gustavo quer confusão, quer choro, quer tudo isso. Nossa, foi um prazer, amei. Então agora você tem que deixar o like, né? Like. Chegou até aqui, vamos lá. Sininho. Que mais? O aviãozinho, ó. Espalha pro mundo. Eu posso falar mais uma coisinha só, rapidinho? Olha, eu tenho um canal no YouTube e ele é precário. Por favor. Começando ele agora, há pouco tempo. Eu só falo do Santos. Eu já contei histórias do Pelé lá também. Que legal. Então acompanhe, gente. Qual é? Daqui. Ele te põe aqui. Canal do Vladimir Miranda com W. Com W. Tá. Porque senão as pessoas não... Gente... Porque eu quero transformar esse canal em algo melhor, entendeu? Que é para eu ficar em casa, movimentando o cérebro, né? E fazer alguma coisa. É isso. Santistas de plantão, né? E todo mundo que ama a história de futebol. Canal Vladimir Miranda com W. É canal do Vladimir Miranda. Canal do Vladimir Miranda. No YouTube. Tá dado o recado. Eu já vou seguir, Flávia. Eu também. Um beijo pra vocês. O Legado do Rei dessa semana fica por aqui. E a semana que vem a gente vai voltar com outro convidado especialíssimo. E eu vou na casa da tia da Flávia, ela vai fazer pão de queijo. Vocês vão ver. Vai. Beijo. Beijo.